Amigo de Deus, tá além do sangue, nada além do sangue, Jesus. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma vez aqui nessa noite, com essa oportunidade que primeiramente eu agradeço a Deus de estar trazendo essa palavra, ela nunca volta vazia, amém? Que você nessa noite, meu querido, venha receber do Senhor Jesus nessa noite, amém? E venha meditar nessa palavra. E eu creio que Cristo Jesus, ele vai falar contigo, amém? Medite nessa palavra. A palavra meditação, meu querido, se encontra lá em Mateus 26, lá no versículo 69 ao 74, amém? A palavra do Senhor nos relata, Pedro nega Jesus, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Amém? A palavra do Senhor nos relata, meu querido, sobre Pedro, o discípulo de Jesus Cristo. A palavra nos relata também lá atrás que Cristo Jesus tinha avisado: Pedro, ainda hoje, antes do galo cantar 3 vezes, você me negará, Pedro. Mas Pedro, ele ali com convicção falou: Não, Senhor, for possível, eu até morro contigo. Aí aqui na palavra nos fala que Pedro negou a Cristo Jesus 3 vezes. Muitas vezes, meu querido, eu e você paramos assim para pensar: Pedro foi covarde, Pedro negou a Cristo Jesus. Muitas vezes eu e você olhamos para essa palavra e queremos falar que Pedro, ele foi medroso, ele foi covarde. Mas Pedro, a palavra nos fala que Pedro foi avisado. Muitas vezes eu e você desobedecemos a Cristo, eu e você também negamos a Cristo Jesus, assim como Pedro negou, através da minha e da sua atitude. Quantas vezes eu e você negamos a Cristo com a minha, com a sua atitude? Muitas vezes falando da vida do nosso irmão. Muitas vezes eu e você negamos a Cristo, meu querido, com atitudes que não agradam a Cristo. Nós estamos negando a Cristo. Quantas vezes eu e você negamos a Cristo através de uma rede social, fazendo algo que não agrada o coração de Cristo Jesus? Mas a palavra do Senhor nessa noite nos fala, meu querido, para mim e para você, que Pedro ali naquele momento, ele negou a Cristo Jesus. Cristo Jesus naquele momento estava passando ali por um momento que ele ia perder a sua vida. A palavra estava se cumprindo sobre a vida de Jesus Cristo. Ele estava sendo levado ali para ser morto, para ser apedrejado, ser espancado até a morte. Naquele momento de aflição que ele ia passar, Pedro estava ali. Pedro ficou com medo. Pedro teve medo naquele momento. Mas ele foi avisado. Cristo Jesus avisou a Pedro. Que eu quero te falar nesse dia, meu querido, que Pedro, a palavra nos fala que Pedro, quando negou a Cristo Jesus, ele naquele momento passou ali, ele se arrependeu lá na frente, ele se arrependeu. Muitas vezes eu e você, meu querido, negamos a Cristo assim como Pedro negou. Só que ao contrário de Pedro, meu querido, eu e você não se arrependemos. E continuamos ali a nossa vida normal e não se arrependemos. Pensamos que está tudo certo, mas o arrependimento não veio a mim e a você. A palavra nos fala que Cristo Jesus, ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a palavra nos fala que ele
Quando ele ressuscitou, ele foi até Pedro. Ele procurou Pedro outra vez. Porque Cristo, meu querido, ele não é como a mim e a você. Mesmo Pedro tendo negado a Cristo Jesus, ele foi até Pedro. O que eu quero te falar, meu querido, mesmo eu e você negando a Cristo com nossas atitudes, com nossas ações, Cristo, ele não desistiu de você. Cristo, ele vai até você nessa noite, meu querido. Assim como ele foi em Pedro. A palavra do Senhor nos fala que ele foi até Pedro e perguntou: Pedro, você me ama, Pedro? Pedro falou: eu te amo, Senhor. Ele perguntou outra vez: mas Pedro, você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Aí ele perguntou a terceira vez, ele falou: você sabe que eu te amo, Senhor. O que eu quero te falar nessa noite, meu querido, através dessa palavra, que Cristo Jesus nessa noite está te chamando, porque Ele te ama assim como Pedro falou que amava Ele. Cristo Jesus amava Pedro, Ele ama Pedro, assim como Ele ama você. A palavra do Senhor nos fala que Pedro, ele se arrependeu. E a palavra do Senhor nos fala que Pedro, ele se converteu de uma forma tremenda ao Senhor, que ele se arrependeu de uma forma tremenda, que até a sombra de Pedro, meu querido, curava. Porque ele, naquele momento de medo, naquele momento ali que ele teve medo, ele negou a Cristo Jesus, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu daquilo que ele fez contra Cristo Jesus, de ter negado Cristo Jesus por 3 vezes. Nesse dia, meu querido, nessa noite eu te falo, se arrepende e volta para Cristo Jesus, que assim como ele foi em Pedro, ele vai até você. Se arrepende e venha para os braços de Cristo Jesus, que ele quer te usar assim como ele usou a Pedro. Receba essa palavra nessa noite. Pedro, ele negou, mas ele se arrependeu. Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual a forma que você está negando Cristo na sua vida. Mas eu quero te falar nessa noite, reconheça assim como Pedro reconheceu. E se arrependa dos seus pecados, que Cristo quer usar você nessa terra, para você fazer o id dele, assim como Pedro fez o id na presença de Cristo Jesus. Amém? Receba essa palavra nessa noite e creia. A palavra, ela nunca volta vazia. Se arrependa dos seus pecados, meu querido, que está desagradando a Cristo Jesus, que você está negando a Cristo Jesus. Amém? Você se conhece, a palavra do Senhor nos fala: examine o homem a si mesmo. Se examina nessa noite, meu querido, e põe a sua vida no altar, põe a sua vida aos pés de Cristo Jesus, que Ele vai te perdoar assim como Ele perdoou a Pedro. Amém? Que a paz esteja contigo nessa noite e todo sempre. E receba. A palavra, ela nunca volta vazia. A paz esteja contigo.